Peraí, Tá, pronto. agora deu. Tá. Então, a gente estava falando das características, né, do profissional para conseguir se Uhum. adaptar nessa região. Tem mais alguma coisa que você quer colocar ou foi? Ah, Bruno, eu acho também que tem que ter aí uma coisa assim que para uma região que é tão exótica para a nossa realidade do Brasil, eu acho também que tem que ter uma certa curiosidade, o apreço pela cultura também, sabe? Não tem que ser uma coisa que de certa forma te atraia, porque você vê Uhum. muita gente que fica muito agredida pelo que é a sociedade árabe. Ah, não, porque é muito conservador. Ah, não, porque assim, se isso é uma coisa que é difícil demais para você levar, você não deveria buscar isso para sua vida. E a mesma coisa para qualquer lugar, assim. A mesma coisa falar, a pessoa vai para a China ou vai para a Índia e, pô, não aguenta comida indiana, não aguenta. Cara, você vai ter uma vida miserável lá. Você tem que ter em mente que onde você vai viver diz, você tem que ter um porquê, né? Porque você está indo para lá. Na Então, essa escolha, coisa de né, do você país. querer, você tem que saber o que você quer e ter a mente aberta, porque é diferente, né? Sim, exatamente. E o que que você, porque assim, a gente falou desse tempo, né, de que você está em Dubai desde a primeira vez, que já tem uns 10 Uhum. anos. O que que você acha que acrescentou para você, assim, profissionalmente, pessoalmente, estar num lugar que tem uma crise, uma escala de desenvolvimento muito maior em comparação, por exemplo, com o Brasil, que tanto para a economia quanto o desenvolvimento da estrutura ali do lugar, né, do mercado. O que que você acha que isso acrescentou Bruno, profissionalmente? eu acho primeiro que é muito excitante você ver que as coisas de fato vão sendo transformadas. Eu lembro que em Salvador, quando eu saí de lá, estava a obra do metrô, não sei quantos anos ficou o negócio parado. Depois de 8 anos, 10 anos, foram terminar a obra do metrô, uma linha de, sei lá, 6 km. E assim, aqui na frente onde eu moro, estão construindo um condomínio que tem umas 200 casas. Em menos de 6 meses, você já vê que uma penca de casa já está com todas as paredes montadas, sabe? Tipo, é muito, é muito, é, é muito diferente, é uma realidade que você não compara. E aí, o que que isso traz? Isso te mostra todo o potencial que às vezes a gente nem vê que tem, estando aí no Brasil, de como que as coisas poderiam ser feitas de uma maneira melhor, né, se os recursos fossem melhor utilizados. Então, assim, essa coisa de você ter uma carreira internacional, não especialmente em Dubai, te permite, principalmente, eu gosto muito do nosso país, ver o quanto que a gente poderia fazer melhor, ou o quanto que a gente está deixando para trás, né? E como profissional, eu acho que tem as coisas assim, a questão de idioma, quando eu realmente, eu saí do Brasil, eu tinha inglês de curso de inglês. E você começa a falar praticamente só inglês, então o seu inglês vai melhorar. Você vai conhecer também alguns outros idiomas, você vai começar a ser mais flexível, porque, queira ou não, você começa a ver que mesmo que no Brasil as pessoas sejam diferentes, está todo mundo ali é meio que a mesma cultura. Aqui não, você vai chegar numa planta, num cliente, você vai ter um cara ou um departamento que é todo mundo indiano, um outro departamento que é todo mundo egípcio, e você tem que entender como que você se comunica com eles, o que que agrada, o que que ofende, desde da linguagem corporal até a sua linguagem falada, né? Qual é o tipo de piada que você faz. Por exemplo, a gente chega no Brasil, a gente gosta de fazer muita piada, Ricardão, você sai, o Ricardão chega. Aqui na América Latina é muito comum também. Da mesma forma que você brinca com seu colega, o cara chega, a mulher tá grávida, você fala assim, nossa, vamos torcer para o pai ser parecido com você. Se você fizer uma brincadeira dessa com o árabe, você vai estar ofendendo o cara de um jeito que você não imagina, você não são assim barreiras, não fale. E aí você começa também a ter mais empatia pelo outro, e começa a entender que as pessoas são diferentes. Isso também com questão de religião. No Brasil, a gente praticamente existem outras religiões, mas é 90% das pessoas cristãs. E aí você tem católico, evangélico, mas ainda está dentro desses 90%.
Aqui você começa a ter gente que é cristã, e aí você já nem entra nesse mérito de ser católico, ser evangélico, ser protestante, porque você tem coisas muito diferentes. Você vai ter o islamista, você vai ter o hindu, você vai ter o budista, e aí você começa também a relativizar um pouco essa questão de certo e errado, né? Assim, porque o que às vezes é certo para você, não é para todo mundo. E isso é uma coisa também que você leva para a vida. As coisas são diferentes. Uhum, faz sentido. Em relação ao crescimento do mercado, você acha que ainda tem espaço para crescer? Teve uma época que Dubai recrutava muita gente de fora, né? Você sente que ainda tem esse movimento de trazer funcionários de fora ou já está um pouco mais estagnado, assim, equilibrado? Não, não. Dubai é uma cidade que eles têm planejamento estratégico, assim como a maioria dos países aqui da região, e que vai crescer. O objetivo deles é aumentar e muito em tudo. A questão é crescer à custa de quem e por onde, né? Se você me perguntar aqui no Golfo, o que eu vejo é um grande push da Arábia Saudita, inclusive do governo, por mudanças e por abertura econômica, que no final das contas, sendo um país muito maior e uma economia muito mais forte, vai acabar absorvendo tudo. Mas assim, aqui tem muita oportunidade. E o recrutamento é feito de fora. Se a gente falar de brasileiros, quando eu mudei para cá, você tinha praticamente gestores para cima, então você tinha executivo, você tinha gestor e você tinha o pessoal que trabalhava na Emirates. Hoje você já encontra muita gente, você encontra gente que vem aventurar, o cara que, sei lá, tentou achar um emprego aqui, veio fazer um curso de inglês e aí já começou a trabalhar com alguma coisa, e aí tá indo, sabe, pulando de trabalho em trabalho, assim, mudou muito. E eu acho que Hum. tem só mais oportunidades e é um mercado que ficou muito mais atrativo para o brasileiro, né? Até pela situação econômica. Quando eu mudei para cá, um dirham, na verdade, um real era 1,8 dirham. Hoje, um dirham é 1,3 ou 4 real. Só daí Uhum. você vê como que mudou. Eu lembro que quando a gente conversou de salário para vir para cá, o salário que a gente ganhava no Brasil, ele era convertido de uma maneira que nos beneficiava aqui. Hoje em dia, o salário do Brasil, você vai passar aperto aqui. Não dá, sabe? Então, acho assim, tem muita oportunidade de crescimento. É, profissional, pessoal. É um mercado dinâmico, mas um pouco menos dinâmico, porque você tem essa questão dos contratos de trabalho por tempo determinado. Então, às vezes você vem, aí você vai ficar 2, 3 anos naquele trabalho, não necessariamente vai ter nenhuma mudança nisso, até você ir para alguma outra coisa. Mas, assim, é uma economia muito dinâmica que tem muita oportunidade. Principalmente se você pensar além de Dubai. Dubai é só uma cidade. Pensa que está numa cidade, que é um país, os Emirados, tem 10 milhões de pessoas. Quando você começa a juntar Oman, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, fica uma coisa grande também. E Sim. essa economia, ela está toda interconectada. Sim, só para pontuar a questão que você falou do contrato, é uma questão do governo, né? Não sei se os meninos sabem. O governo determina que o contrato tem que ter um limite. Não é que nem no Brasil que você entra, você tem um contrato permanente e que ou você é demitido ou você pede demissão, certo? Eu acho que antes era 3 anos, agora são 2, Eduardo, ou continua 3? Antes você tinha dois tipos de contratação, você tinha o contrato por tempo indeterminado e o contrato por tempo determinado. E, esse, e, e aí, recentemente, o governo acabou com esse contrato por tempo indeterminado, então você tem que ter um termo para o contrato. Só que aí o que você está falando, Bruno, é da free zone que a gente está estabelecida, o Jebel Ali Ah, Free Zone, que mudou algumas coisas, porque eles não permitiam esse contrato por tempo indeterminado. Porque esse também é outro aspecto de trabalhar aqui. Como eu falei lá no começo, você tem a sua empresa, ela é o seu sponsor. E aí, como ela é seu sponsor, ela te dá esse visto. E essa empresa ela pode ser uma empresa que está sediada em Dubai, que é uma empresa local, digamos assim, independente de ser uma multinacional, tá? Ela pode estar sediada como uma empresa local ou ela pode ser uma empresa que está num dos free zones, que é uma zona econômica livre. E cada free zone segue um ordenamento jurídico próprio. E esses free zones, como no nosso caso, que estamos num free zone, ele é sponsor da nossa empresa e acaba sendo sponsor dos funcionários da empresa, entendeu?
Mas assim, Uhum. uma coisa também só para pontuar, Bruno, às vezes a gente pensa, principalmente quem está pensando em imigrar, sair do Brasil, e aí pensa Europa, Estados Unidos, que você vai ter dificuldade para conseguir um visto, porque depende de qualificação A, B e C, depende de alguém querer, é caro. Aqui nos Emirados é muito fácil dar um visto para alguém, é realmente muito fácil e qualquer empresa vai te dar um visto. Então, assim, tem um custo, claro, mas assim, não é um problema, não é aquela coisa, não, eu vou ter que conseguir, não. Qualquer emprego que você conseguir aqui, a empresa vai ter que te dar esse visto. Aqui não é um lugar que você consegue ficar ilegal, assim, talvez até consiga, mas acho bem difícil, porque tudo é muito vigiado. Então, é uma dinâmica de mercado um pouco diferente do que a gente tem em outros lugares. Sim, a empresa já espera, né, que ela vai ter que te dar o visto. Por isso que tem muito É, recrutamento que você pode fazer todo online, que nem é o caso tudo online. do programa Trainee. E eu até, que está aberto, né, as vagas agora, eu até divulguei lá no Seis Cantos sobre o programa Trainee em si, da Rega Magnesita, que tem vagas para vários países. E é vocês divulgaram números de vagas em Dubai ou só que tem vaga? Eu não sei. Eu não sei se a gente divulgou, mas é uma vaga só que a gente tem em Dubai para vendas. Para vendas, sim. E aí, lembrando aí que você foi trainee, né? Entrou na empresa que a gente está hoje como trainee também. Eu queria saber se você vê alguma coisa que foi essencial, assim, para você, né? Ser contratado. A empresa com certeza mudou muito desde lá até agora. Uhum. Mas se você acha que teve alguma característica sua que te fez destacar para ser contratado nesse programa trainee. Olha, Bruna, para ser muito sincero, eu acho que o que fez a diferença foi ter trabalhado em empresa júnior. Porque a empresa júnior de administração da UFPA, ela era uma empresa que fazia processos seletivos para, talvez, eu não lembro exatamente o número de pessoas, mas umas 50 a 100 pessoas, talvez, participavam do processo seletivo todos os anos. E aí Uhum, você fazia como os programas trainees de empresas. Você tinha uma primeira fase online, depois você tinha dinâmica de grupo e depois você tinha entrevista. E aí, nesses processos, como eu avaliava as dinâmicas, eu aprendi realmente como é que elas funcionavam. Eu vi aqui que os recrutadores gostavam de ver, aqui que não gostavam. Então, assim, na época do treino eu era bom demais em dinâmica. Então, qualquer dinâmica que eu fazia, eu ia bem. Às vezes na entrevista não dava tão certo, mas na dinâmica eu mandava bem. E quando foi o programa da Magnesita, eu dei também uma sorte de que o nível do pessoal que se inscreveu na Bahia, porque como tem a mineração em Brumado, eles fizeram a seleção em Salvador, o nível era muito baixo. Então, assim, no final das contas, teve uma outra menina e eu que a gente destacou bastante no processo. Os outros, acho que eram poucos candidatos, eram mais 3 candidatos, algo assim. Mas aí quando a gente foi para Belo Horizonte era um processo forte, porque muitas empresas desistiram de fazer training aquele ano por causa de crise. Então o pessoal que foi depois para Embraer, CSN, Vale, ArcelorMittal, não tinha opção de trainee, acabaram participando desse da Magnesita. E aí eu acho que o que fez a diferença foi ser uma pessoa despachada, que comunica fácil, que sabe se apresentar, sabe falar, até falar em grupo. E essas coisas eu acho que tudo foi a empresa Júnior que me ajudou a desenvolver. Porque realmente você está muito à frente de um estudante que, por melhor que o estudante seja, se o cara simplesmente foi da universidade e fez um estágio, ele não vai ter a mesma visão que você, numa empresa júnior, tendo uma posição de gestão, tem, uhum, porque você está vendo o background, né? Você está vendo como é que é atrás dos panos, o que, que as pessoas falam, você vê, tipo, como então uma coisa com o RH, e aí o RH vai lá e fala para a pessoa porque tem que resolver, sabe? Você começa a ver como o mundo real funciona. É uma escala menor, mas é assim. Então acho que isso fez muita diferença para entrar no programa trainee. E se eu puder dar um conselho com relação ao programa trainee, eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de entrar numa empresa como trainee, não tem forma melhor de entrar, porque acaba que você, desde o começo, já tem uma atenção da gestão da empresa diferente, você passa a ter um network com o senior management da empresa, que você contrata um diretor e o cara não vai ter esse network. Você começa a ser acompanhado pelo RH, porque começa a ser uma coisa de você quer que o treine fique, mas você também quer
assim, você quer que o trainee para ficar, ele precisa estar entregando, mas você também quer, como organização, que o trainee fique. Você já gastou muita grana ali. Você gasta muita grana no processo, você gasta muita grana na capacitação, você gasta muita grana de ter alguém que está ali e que não está desde o começo contribuindo. Então, assim, não tem forma melhor de entrar numa empresa. Para quem quer que esteja na idade ainda, às vezes a gente entra como estagiário, então a gente entra direto como engenheiro, que seja. Se você tem a chance de fazer um programa trainee de uma empresa legal, acho que vale a pena, porque realmente você vai ter você vai ter um carimbo ali em você de, ah, não, foi trainee, que vai abrir muitas portas e as pessoas que você vai conhecendo vão subindo. Uhum, interessante isso. E você acha que as características que as empresas buscam hoje num trainee são parecidas com o que você falou, da pessoa despachada, comunicativa, que sabe lidar, ou isso mudou um pouco? Bruno, olha, eu não sei hoje como é que as coisas são no Brasil, eu estou muito fora. E aqui na região nossa, trainee ainda é uma coisa que é muito incipiente, não é comum. As empresas não têm esse tipo de programa, os profissionais não esperam. Eu lembro que quando eu saí da universidade, os meus colegas todos, que não, do direito não, o pessoal queria fazer mais concurso público, mas quem estava em administração era fazer programa trainee, era quase um próximo passo, né, da sua carreira. No caso dos trainees de hoje, eu posso falar um pouco do que a gente busca como hoje para Entendo. nossa empresa, a gente tem sempre assim, trainee é uma oportunidade boa de trabalhar algumas vagas com questão de diversidade, porque você está buscando cliente, às vezes uma pessoa que não é tão qualificada, então você vai ter candidatos diferentes que você pode buscar. Se você for tentar trazer pessoas com uma formação muito alta, com uma experiência muito alta, que é o que você faz para um cargo de gestão, de direção, você vai acabar encontrando um perfil que não é muito diverso, que é o perfil que a gente já tem aí, é o famoso homem branco, hetero, de uma certa idade. Então, o trainee te dá a chance de você trabalhar com outros perfis, porque você vai ter essas opções, pessoas que estão começando e que estão a fim de tentar algo diferente. No caso de vendas, não acho que é um must, não é tão importante a pessoa ser despachada, mas é importante que a pessoa saiba se comunicar, saiba passar a própria mensagem e, ao mesmo tempo, de uma forma educada, né? Não, assim, não é simplesmente alguém sair falando e achar que sabe se comunicar, não. Comunicação é ouvir, é falar, é entender o que o outro tá te dizendo, pensar sobre, estabelecer conexões. E assim, o programa Trainee, pelo menos da forma que a gente está fazendo a seleção esse ano, permite a gente ter um pouco desse contato, porque primeiro o candidato submete um currículo com a eu não sei como é que é, Tá. motivation letter, carta motivacional, e aí depois disso a gente pede para o candidato mandar um vídeo. Depois desse vídeo, o candidato sendo aprovado, né? Tudo, ele vai ser chamado para uma entrevista. Sendo aprovado nessa entrevista, ele vai para dinâmicas de grupo, que aí já vão ser online, envolvendo outros candidatos de outras regiões. E aí eu acho que acabou o processo. Então, assim, o vídeo especificamente, eu acho que é uma oportunidade muito boa de você realmente ver a pessoa, como que ela se expressa. E no nosso caso, que a gente está recrutando globalmente, questão do inglês também. Se não tiver inglês fluente, não dá, porque tudo é em inglês. A gente teve no último também candidatos que eram muito qualificados, muito bons, mas que por não ter um inglês legal, você não tem como. E aí, assim, eu sendo brasileiro, é claro que eu vou entender um português, é claro que eu entendo às vezes um inglês brasileiro, mas a pessoa não vai ter como interagir com o cliente, com os colegas. Então, assim, esse é um ponto importante que eu acho que a gente tem que ter em mente, né, que a comunicação, a fluência no idioma é realmente uma coisa que é muito importante. Uhum, beleza. E falando na carta motivacional que você comentou, como eu divulguei o processo, muita gente, e as pessoas do Seis Cantos sabem que eu Uhum. fiz parte desse trainee, muita gente veio me perguntar sobre a carta motivacional, porque não é uma coisa tão comum no Brasil. E eu lembro No que Brasil não é comum. quando eu fiz estágio na Europa, precisava mandar.
Então, eu já tinha Uhum. feito, tinha pesquisado algumas coisas, e aí em Dubai também precisou, mas tem alguma coisa assim que você acha que tem que ter na carta motivacional, o que não tem que ter, para diferenciar também, para não ficar aquela cópia do currículo, né? Porque aí também. Não. Isso não é para ser uma cópia, né? O currículo, acho que no caso de um trainee, ninguém espera ou ninguém quer que seja uma pessoa super experiente. Essa não é a ideia. Então, é mostrar no currículo o que a pessoa fez de uma maneira objetiva. A pessoa pode, inclusive, não ter nenhuma experiência profissional, mas assim, o que que você fez ao longo desse tempo? E aí, se a pessoa não tiver experiência profissional, talvez destacar alguma experiência acadêmica, voluntária, para chamar a atenção do recrutador. A carta de motivacional, desculpa, esse outro documento que é bem comum fora do Brasil, é uma forma de você conectar o seu currículo com a posição que você está aplicando. Então, não é você fazer simplesmente um de para. Meu nome é Eduardo e a vaga que é um Eduardo. Não, não é assim. A vaga é mentalizar o que que a vaga é e com base no que a vaga é, o que que você vai trazer para essa vaga. E aí, assim, escrever, não é para ser uma coisa longa, é só uma apresentação sua, uma apresentação pessoal, né? O que que você está ali, por que que você está aplicando, como que isso se encaixa no seu plano de vida, mas assim, também não é. Acho que o mais importante, Bruno, é realmente o currículo, para você ver se a pessoa atende todos os pré-requisitos, e aí, tendo um currículo adequado, a pessoa vai ser chamada para fazer esse vídeo e a gente avaliar a partir daí. Entendi, obrigada. E para a gente finalizar, Eduardo, eu queria ver se você tem alguma dica assim para quem está buscando, né? Você falou já algumas coisas ao longo da conversa, mas não específico para essa vaga de Dubai, mas assim, no geral, muitas pessoas que estão na Uhum. fase, né, de começar a buscar oportunidade no exterior, o que que você acha que pode ajudá-las nesse momento? Bruno, olha, a maior parte das vagas em qualquer empresa, em qualquer organização, acabam sendo preenchidas através da rede de contatos. Então, acho que se você tem o interesse de procurar uma vaga fora do Brasil, onde quer que seja, o melhor primeiro passo é você tentar entender da sua rede de contatos quem que já está lá. E assim, a rede de contatos, eu não estou falando do seu amigo. Claro que se você tiver um amigo, uma pessoa próxima é muito melhor, mas às vezes pessoas que você conhece, que podem te dar alguma dica. A gente tá aqui conversando, por exemplo, então você já tem uma ideia de quem que eu sou, pode conectar no LinkedIn, tem interesse em ir para Dubai, pode perguntar, pô, você sabe de alguma coisa? Às vezes a pessoa vai responder, às vezes não vai responder, mas você vai começando a criar umas conexões. É importante você falar para as pessoas. Se você quer alguma coisa, não tenha medo de expor, porque se você não expor, se ficar dentro da sua cabeça, não vai acontecer. Então, assim, eu quero ir para, sei lá, para a Europa. Eu conheço não sei quem que está lá, ou não sei quem, como é que está aí, o que que você acha? Eu estou aqui estudando, vou terminar a faculdade agora, ou acabei de terminar a faculdade. Estava a fim de como que você chegou aí, o que que você precisou fazer. E é claro, as coisas têm que ser realistas. Você querer, por exemplo, para o mercado da Alemanha sem falar alemão é muito difícil. Você tem que entender o que que esse mercado pede. Aqui para Dubai, a pessoa que quiser vir na cara e na coragem sem falar inglês, sim, pode ser que consiga alguma coisa, mas não vai conseguir nada bom. Então, às vezes, é melhor você postergar o seu objetivo por um tempinho e se preparar melhor, e aí você está pronto para o próximo passo. Então, assim, entenda para onde você quer ir, veja quem você conhece que está por lá, para você poder ter esses insights de primeira mão de como é que realmente funciona. Você vai ver também que LinkedIn, a, a gente tem usado, até usa bastante, mas cada local vai usar, às vezes, umas plataformas específicas. E se você estiver atendendo os pré-requisitos, que geralmente é você falar a língua, ter uma formação e a sua formação ser reconhecida, porque também não adianta, eu sou formado em Direito, como advogado eu não posso atuar aqui nos Emirados. Se eu fosse procurar um emprego de advogado, não tem nem como ser considerado, porque a lei diz que advogado é só Emirate. Então, Uhum. assim, é entender como que você pode cumprir os pré-requisitos e aí buscar um emprego. É muito difícil conseguir um emprego sem ter experiência na área. As pessoas geralmente te contratam para você fazer coisas que você já sabe. Infelizmente é assim que funciona. Então, um programa trainee é o que é diferente, mas geralmente você quer ser, sei lá, um engenheiro
para uma empresa de engenheiro de numa siderúrgica, engenheiro de, sei lá, health and safety. O cara vai olhar, pô, você já é isso. Se você já for isso, já tiver uma experiência, ele pode considerar para a vaga. Mas a pessoa que tem só a qualificação, mas não tem experiência, geralmente não vai ser considerada, porque mercados como o de Dubai, você tem muita mão de obra qualificada. Mesmo que na prática, às vezes você veja que não é tão boa a mão de obra, quando você olha o currículo, o pessoal tem experiência, tem a formação. Então, acho que é isso, Bruno. Tá? É porque é um risco também, né? Você trazer alguém e a pessoa já ter trabalhado é um indicativo, talvez, né? De que não vai É ser. mesmo no Brasil, Bruno. Se você procurar uma vaga é, para fazer alguma coisa que você nunca fez, é muito mais difícil do que para algo que você já está fazendo. Geralmente as empresas te contratam por algo que você já provou que você consegue fazer. Exato. E Eduardo, você tem. Eu queria ver se os meninos têm alguma pergunta, mas não sei se você tem mais uns 2, 3 minutinhos. Posso, sem problema. Tá? João e Ricardo que conseguiram entrar online, ao vivo aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para a gente fechar? Pode falar, Ricardo. Pode falar, pode falar. Não, é só dizer, não tem nenhuma pergunta, foi bem completo. Deu para ter uma visão geral muito boa aí da carreira internacional. E obrigado pela oportunidade aí de compartilhar. Que é isso, cara. Prazer. Ô, Eduardo, tudo bem, cara? Beleza. Não sei se a galera chegou a se apresentar no início também, tudo mais, mas eu também faço parte da mesma empresa também que vocês. Entrei como Ah, que legal. estagiário também e estou fazendo o processo trainee agora para ver se dou uma alavancada aí também na carreira. Formei recentemente agora também. Aí eu queria te perguntar até a respeito disso mesmo, cara, porque assim, igual você comentou, né? Aqui no Brasil a gente tem muito essa questão de o inglês brasileiro, o inglês da gente ter do cursinho em português aqui. E você acha que essa diferença do inglês exterior realmente fluente do dia a dia chega a ser um empecilho muito grande ou não? João, cara, assim, se você não tiver. Você ter o inglês do curso de inglês não quer dizer que você não tem o inglês adequado para trabalhar. A Uhum, questão não é de onde você traz o inglês, mas é qual que é a sua fluência nesse idioma. Você consegue se comunicar em inglês? Você consegue se fazer entender? Você uhum, consegue se expressar bem? Porque quando a gente está falando do mercado de trabalho, você vai ter que lidar com situações complexas. Então, assim, sim. o curso de inglês, ele te prepara ali, assim, inclusive, eu não sei qual que é, eu fiz na época um curso que era da Pink and Blue Freedom. E aí o que que a gente aprendia? Era situação do dia a dia, hi, how are you? E aí você vai evoluindo naquele diálogo da cidade. Uhum, Quando a gente está no ambiente da indústria, claro que você tem um vocabulário técnico ali que às vezes, até assim, eu vou para a Rússia e eu vejo o cara falando aquela palavra que é a palavra que a gente usa no Brasil, que seja. Mas o inglês tem que ser fluente, cara. E, inclusive, assim, eu não sei em que contexto você está perguntando, mas, por exemplo, na hora que a gente faz a seleção de trainee, a gente percebe, por exemplo, nesse vídeo que eu comentei, quem que consegue realmente se expressar e quem que está lendo alguma coisa. E assim, se a pessoa estiver lendo, cara, não dá. E quando a gente faz entrevistas, teve até um caso de um candidato que o currículo muito bom, a gente gostou muito da pessoa, a gente falou assim, pô, essa pessoa seria legal ter essa pessoa na uhum, equipe, e a gente ficou com uma dúvida do inglês, se no final o inglês não era bom, ou se era um inglês enferrujado, porque também assim, quem aprendeu inglês, usou um pouco e fica anos sem usar, não vai ter a mesma fluência. A gente deu uma segunda chance da pessoa se preparar melhor, falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai te entrevistar de novo daqui 2 semanas, para a gente poder ver, porque assim, se a pessoa souber o inglês e tiver enferrujado, se ela gastar um tempinho, 2 semanas conversando, ela consegue soltar e consegue participar bem. sim. Se não souber, também não vai aprender em 2 semanas, sabe? Uhum, Então, assim, para a gente, realmente, sem o inglês fluente. E assim, não é o fluente, o inglês de Oxford, o inglês americano, não, mas é o inglês que flui, que você se uhum. comunica, a pessoa te entende, você entende, entendeu? Minha pergunta foi porque, assim, aqui
eu trabalho na planta da CSN Volta Redonda. Então, assim, a gente já recebeu alguns visitantes aqui, da Alemanha, de alguns outros países também, e eu fazia essa ponte com o pessoal do escritório e as pessoas que vinham de fora. Só Eu já levei que iraniano aí, cara. já a Já. gente conversou com, não sei se você chegou a conhecer ele, era, acho que é Christian Christmas, que ele é o responsável de NGU ou MGU da Alemanha toda lá. Então ele veio para Aham. cá para ser convertedor e tudo mais, a gente apresentou para ele. Então, assim, essa ponte eu fazia entre a galera do escritório e as pessoas que vinham de fora e tinha essa barreira da língua. Só que o que eu via é que a fluência de algumas pessoas que já estavam no dia a dia trabalhando o tempo inteiro com essas pessoas era um pouco mais diferente da minha. Mas ainda assim não havia esse problema de comunicação, sabe? Então tô perguntando mais por essa Cara, questão. eu não posso dizer sem conhecer. A gente, por exemplo, quando na CSN, eu lembro de ter levado aí venezuelano, colombiano, esses iranianos, Uhum, ou os iranianos foram na COSIPA. Agora eu não tenho certeza, cara, mas assim, eu lembro que era muito difícil para comunicar. Eu lembro que teve, uhum, inclusive, na época, era um assistente técnico, hoje ele é um gerente de conta, que ele preparou uma apresentação em inglês para os iranianos. Eu não lembro agora qual que foi o site, tá? Não sei se foi na CSN, eu acho que foi na COSIPA. Ele preparou uns slides para apresentar para os caras em inglês e assim, na hora ali, ele travou, cara, não saía, ele só conseguia falar o que estava no slide e a coisa assim. Aí eu peguei e falei assim, cara, apresenta em português, eu traduzo e fomos. Então, assim, eu uhum. não sei, eu acho que se você vale a pena tentar. E se você tiver dúvida, às vezes pega alguém que você conhece, troca uma ideia, fala assim, cara, vamos conversar em inglês aqui, me dá um feedback, o que que você acha, sabe? Você acha que tá bem? Inclusive, assim, a gente trabalha na mesma empresa, estou à disposição, me procura Uhum, no Outlook lá, manda um e-mail, a gente conversa 5, 10 minutos, eu posso te dizer o que que eu acho, entendi. tá bom? Uhum. Show de bola. E já fica também Beleza. a dica do Eduardo de dar uma estudada antes da entrevista. Não vão despreparados, né? Peguem, passem com alguém algumas perguntas e treinam no inglês mesmo, porque a gente se expressa diferente, né, Eduardo? Uma entrevista em português vai ser diferente da em inglês. Então, eu acho que é muito importante isso, separar esse tempo Sim, para se preparar. exato. Não, preparação é tudo, gente, qualquer coisa. Muito obrigada, Eduardo, pelo seu tempo. João e Por Ricardo, nada. muito obrigada. Até a próxima, gente.